Boa noite, diretores. Bem-vindo ao nosso terceiro encontro nessa noite fria, o dia mais frio que fez aqui em Curitiba hoje. Nossa Senhora, ficou na base dos 6 graus aí. Tá bem gelado. E aí em Cascavel, Isabel, que é sempre mais frio, também. Oi, professor. Frio, sim, mas ontem estava pior. Ontem disseram que a sensação térmica era 5 graus abaixo de zero. Ontem de manhã. E era muito frio por causa do vento muito gelado. Eu não sei Nossa, se era, mas que estava muito frio, estava. nossa, muda bastante, né? Pessoal, então nós vamos dar lá início ao nosso terceiro encontro, que hoje vai ser muito bom, porque já vai nos preparar aí também para o dia de estudos e planejamento. A gente já vai conseguir dar uma organizada nisso, né? Para posteriormente a gente já fazer uma reunião com a nossa equipe pedagógica e deixar tudo alinhadinho já, para que depois do recesso ele seja aplicado, né? Então, o encontro de hoje é organizando a escola para os dias de estudo e planejamento, tá bom? Vamos começar já. Opa, fazendo um apanhado do que a gente viu, né, no nosso último encontro, que a gente refletiu lá sobre o acompanhamento dos professores de recomposição, como que ele anda acontecendo nas nossas escolas, né, o papel do diretor nesse processo todo. Aí nós vimos um vídeo de uma diretora que mostrou como que estava sendo a implantação no colégio dela, né, as dificuldades que ela teve, os receios. Daí nós tivemos aquele estudo de caso, que todo mundo participou e colocamos lá depois o nosso portfólio, fizemos a socialização, né? E também nós vimos aí, fizemos essa atividade no nosso portfólio e vimos alguns exemplos lá, né, no finalzinho de aulas práticas, né, dessas aulas de recomposição. Aí hoje eu vou colocar aí no nosso chat um, um link que é do Mentiminter, que vocês vão entrar lá e vão colocar duas palavrinhas lá para mim com essa pergunta aqui: por que é essencial que nós, diretores, estejamos presentes à frente nos dias de estudo e planejamento, acolhendo as nossas equipes e conduzindo com clareza e prioridade as prioridades do segundo semestre? Então, vocês vão clicar nele lá e vai ter espaço para vocês colocarem duas palavrinhas. Aí eu queria que vocês fizessem isso. Cristiano, passa de novo o link, por favor, que eu perdi a minha. Sim, passo sim.
Pessoal, então nós temos aí, né, algumas palavras que vocês já colocaram, né, a importância da gente estar presente lá nesse dia. Acolhimento, acompanhamento, colaboração, competência, liderança, comprometimento, organização, responsabilidade. Então, são essas as palavras, né, que representam aí a importância da gente estar lá, da nossa liderança. É só para a gente refletir um pouco e depois a gente vai usar um pouco esses dados aí, tá bom? Deixa eu só pegar a apresentação de novo. Aqui. Aí. Os objetivos do nosso encontro de hoje é compreender o uso dos dados dessa primeira avaliação diagnóstica, né, como ferramenta estratégica para intensificar e direcionar as ações da recomposição das aprendizagens. E o outro objetivo é planejar de uma forma mais intencional esses momentos destinados ao estudo e planejamento, assegurando a articulação das prioridades pedagógicas da escola por meio da sua liderança, né? Sueli, está me ouvindo? Você vai ter que entrar com o seu @escola, viu, Sueli? Você entrou com a da sua escola aí, tá bom? Sério, professor? Sim, daí você entra lá e muda, tá? Ai, o que eu fiz aqui? Eu nunca fiz isso? É que você Então tá, abriu o e-mail e está no e-mail do colégio, você vai ter que colocar no seu. Estou mesmo. Então, peraí que eu vou verificar. Eu estou, porque eu recebi e-mails hoje e eu abri o da escola aqui. Peraí que eu vou Então saia e entra novamente, porque a presença conta pelo @escola, tá? Tá bom, professor, já estou saindo. Tá bem. Gente, vocês sabem qual é o tema, qual será o tema do dia de estudo e planejamento? Vocês assistiram a web que teve essa semana? Mais ou menos, Ademira. Tudo bom? Boa noite, minha querida. Oi, boa noite, professor. Boa noite a todos. Não é que eu assisti inteira, só que eu prestei atenção em partes, porque atendendo ao mesmo tempo, fazendo tudo, é complicado. Sim, entendo. E alguém sabe, gente, qual vai ser esse tema do estudo e planejamento nosso? A recomposição, né? Diga, Isabel. Ah, não assistiu. Vai ser a recomposição. Não, eu ia dizer a recomposição mesmo, porque, né, é o assunto da vez agora, né? Exato, né? Que está em voga aí desde o início do ano. Vai falar de duas coisas: dessa recomposição das aprendizagens, né? E também a gente vai fazer uma retomada no nosso planejamento, né, do colégio, a qual vocês vão ter que trabalhar nele e aplicar lá nesse segundo dia, olhar para esse plano de ação do colégio, tá? E aí, gente, vocês sabem que esse vai ser o último momento que a gente vai estar com todo o grupo nosso de professores para planejarmos o que vai ser nesse segundo semestre. Depois tem lá um outro replanejamento, que é um dia só para a gente acertar uma ou outra coisa, né? Mas esse é o último momento que a gente vai estar com todos os professores lá juntos, né? Por isso que é muito importante a gente fazer isso bem planejado, tá? Olhar aí as ações que tem que ser, que deve ter as prioridades, né? Que a gente deve ter aí para esse segundo semestre. Aqui tem um calendário aí que já mostra que desde a aplicação da primeira avaliação diagnóstica, que foi lá no dia 23 e 24 de abril, até hoje, já se passaram 2 meses, né? E aí tem uma reflexão aqui para a gente. O que mudou em sua escola de lá para cá? O que de fato melhorou para os estudantes? Professor, Ah, verifica se eu entrei agora correto. agora sim. Tá. Beleza, obrigada. Desculpa Sueli, atrapalhar. já que você está aí com o microfone aberto,
Me diga uma coisa, a gente aplicou esse replanejamento, essa primeira prova de diagnóstica do SAEB lá, né? Já está fazendo 2 meses. E quando você teve contato com esse diagnóstico, o que mudou do trabalho aí com esses professores de lá para cá? Vocês fizeram alguma ação diferenciada? Professor, sim, a gente está trabalhando mais assim, focado, né, na questão da recomposição, vendo mais as dificuldades específicas de cada aluno, tá? Antes a gente via o todo, né? Agora, com a recomposição, com os resultados na mão, a gente está, assim, eu sinto que mais focado na aprendizagem do aluno. Eu vou dizer um fato aqui que nós estamos percebendo. A gente não está falando muito em SAEB. A gente está mesmo falando assim na O aprendizagem. aprendizado, né, gente? É isso mesmo, né? O aprendizado que nós estamos... Eu como gestora, né, eu estou percebendo isso nos acompanhamentos de hora-atividade, até mesmo assim, o meu feedback com os professores, a gente não fala mais assim, SAEB. Então, eu acho que a gente começou, assim, uma grande mudança foi essa, professor. Começamos focado em SAEB e hoje estamos focados em aprendizagem. Dá para perceber isso aí. Conhecer o perfil do nosso aluno, né? Como eu disse para você, a gente tratava como um todo, né? Hoje a gente sabe que o João está com baixo rendimento lá, em matemática, assim, mudou bastante o perfil, professor. Tá certo, obrigado, Sueli, é isso mesmo. Alguém tem algum outro exemplo aí que mudou nesses 2 meses aí, gente, a partir desses dados? Fala, Leonice, você abriu o microfone, eu quero te ouvir. Está aberto, nem tinha visto que estava aberto, professor. Boa noite, minha querida. Não, eu até acho que você leu meus pensamentos aqui, eu falei assim, nossa, eu podia falar, né, alguma coisa, mas eu assim, a minha dificuldade aqui é que eu fico na direção auxiliar do noturno, né? Então, eu fico no curso técnico. Eu não acompanho muito essas trajetórias, essa movimentação, né, da escola, assim, durante o período do dia. Eu vejo, assim, que a nossa diretora aqui, a diretora-geral, a Vera, ela é muito dinâmica, sabe? Tem o professor Leonardo também, e a gente tem uma equipe pedagógica muito boa. Então, assim, eu vejo bastante dinamismo delas, o pessoal focado, sabe, em reuniãozinhas com os professores, nas horas de atividade. E a gente percebe as mudanças, mas falar assim, de verdade que eu acompanho, eu não acompanho muito, porque eu fico mais na parte do noturno, né? Então, eu só ouço. Eu vou, assim, tentando me familiarizar, inclusive essa semana até falei com a diretora, eu falei, Vera, você vai precisar me ajudar nesse Direfor, porque eu tô, né, assim, eu me sinto um pouco... Sim, né, por causa aí que tá à noite, né, outra situação... Porque daí tem o diretor do dia, e aí eles já fazem mais a parte do BI, já vão verificando outras tendências que eu não participo, né? Assim, a gente tem essa necessidade também. Mas é pouco porque mais o pessoal, o público do diurno é diferente, né? Sim. Inclusive, deixa eu só até perguntar. Deixa eu falar uma coisa aqui. Desculpa, Sueli, deixa eu só... Quando eu fiz a inscrição para o Direfor, aparecia assim algumas como fala? Alguns tipos de escolas, se era ensino fundamental, se é regular, técnico, isso. Né? Aí eu fiz para técnico. Né? A nossa engloba o ensino regular e o profissional técnico também. Tá? Isso, porque a gente tem uma turma aqui, né, de técnico que é o integrado, né? Integrado ao ensino médio, técnico em enfermagem. Mas tá certo, Leonice, é nessa sala mesmo.
Com certeza. Aqui a gente tem os cursos Mas técnicos, para mim está sendo muito sequências. bom, porque eu já fiz um diretório, e assim, quando eu fiz o primeiro, que foi. Eu fiz e eu aprendi muita coisa, né? Porque eu sou da área da enfermagem, então para mim já é um pouco tudo diferente mesmo, né? E agora sim, eu estou sentindo mais dificuldade, porque são mais questões que eu realmente eu não vivencio. Mas já conversei com a diretora, eu quero vivenciar isso daí para mim também fazer parte da equipe diretiva, mas fazer parte, né, uma parte colaborativa também, não só ser um enfeite, né, na noite. Sim, aqui você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo aí, né, no colégio. Então, às vezes, assim, eu fico quietinha, né? E você fala, ficou quietinha, eu fico quietinha, eu estou só escutando. Assim, depois eu vou assimilando as coisas e vou. Entendi. Mas eu estou aprendendo muito, estou gostando bastante. Para mim está sendo uma experiência muito produtiva. Que bom. Professor, eu só queria complementar, a gente está falando em curso técnico, e você me pegou de surpresa, eu não consegui. Eu acho assim um avanço muito grande foi o engajamento, colaboração e o compromisso dos nossos professores da área técnica com a aprendizagem. Tá? Hoje, os professores da área técnica, nós temos administração, tá? Desenvolvimento de sistema, que trabalha com todos esses escritores, mas trabalhavam de forma lá na matéria deles, naquela caixinha. Hoje há uma colaboração lá, o professor dá uma disciplina aí de administração, trabalhando a porcentagem, entendeu? Trabalhando assim as questões, os escritores dos alunos, que os alunos têm dificuldade. Sim. Tá? Nas matérias técnicas. Então, eu vejo que desde que começamos até agora, o engajamento de toda a nossa equipe escolar. Eu acho que isso foi um grande avanço. Pronto, falei. Que legal que isso vai estendendo para as outras disciplinas. Sueli, você até deu uma fala aí para esse nosso próximo slide aqui, olha. O resultado da avaliação diagnóstica nos permitiu identificar as necessidades reais dos estudantes. E aí vem essa pergunta: e esse resultado é utilizado de fato como orientador do processo ensino-aprendizagem? Quem não falou ainda, Leandro? O Leandro está entrando de férias hoje, aí, nesse frio, se esforçando, estando aqui. Estão conseguindo, Leandro, utilizar esses resultados aí para nortear o trabalho, o planejamento dessas aulas de recomposição? Boa noite a todos. Então, professor, eu vejo o seguinte, eu tenho 2 nonos anos e um terceiro. O nono é de manhã e o terceiro à noite. Os nonos, eu percebo assim que um nono leva mais a sério do que o outro, principalmente no dia da realização da prova. Um dia antes, nós entramos em sala, conversamos com eles, pedimos para que eles levassem a sério a avaliação, porque este diagnóstico nós precisávamos para identificarmos as reais dificuldades que eles têm em determinadas, né, ou português ou matemática, e percebemos que a maior é em matemática. Mas o que assim foi um pouco decepcionante para o nosso colégio foi o pessoal do noturno, terceiro ano. Levou a avaliação de forma nada comprometedora, sabe? Nada comprometedora não, né? Nada com compromisso, fizeram a avaliação de qualquer jeito. Então, agora, quando saiu o resultado, eu estive na sala, né? Apresentei o resultado para eles de uma forma geral e coloquei, né? Falei, olha, isso daqui reflete o comprometimento de vocês com o término do ensino, porque vocês estão terminando o ensino médio, estão saindo do ensino médio, né?
e isso daqui vai ser o reflexo de vocês, é o legado que vocês vão deixar para o colégio. Aí uns comentaram assim, mas eu já estou saindo do colégio também, é muita prova, essas coisas, a gente está cansado. Eu falei, olha, infelizmente, vocês não podem pensar dessa forma, né? Então, eu vejo assim, alguns alunos levam a sério, sim, sabe? Muitos alunos levam a sério, mas nós temos bastante aluno também que não estão nem aí com o que estão fazendo. Então, eu vejo, esse diagnóstico, ele permitiu identificar as necessidades reais do estudante? Para aquele que levou a sério, sim. Mas para aquele que fez de qualquer jeito, não resolveu em nada, sabe? Você sabe, né, Leandro, que eu escutei uma fala do nosso secretário, ainda lá para você entrar aí nesse conflito, que eles também ficaram muito decepcionados, né, com o resultado. Teve uma série de questões aí, né, gente? O grau de dificuldade dessa prova, conteúdo que ainda não havia sido trabalhado, né? Mas tem esses pormenores que você está colocando, né, Leandro? Que às vezes a seriedade do aluno não levar, mas o secretário disse que o resultado do noturno foi melhor do que quem está estudando de manhã e à tarde, que também revela que tem alunos no noturno que sabem aproveitar esse tempo, tem essa preocupação, né? E levaram isso mais a sério. Então, mais uma puxada de orelha que você pode dar nos seus alunos aí, que eles deveriam ter tido um desempenho melhor pela seriedade, né? E pelo trabalho que eles fazem o tempo todo. Eu sei que tem essa questão de estão cansados, mas tem uma maturidade, sabem por que estão ali, né? À noite. Depois eu pontuei alguns alunos, né? E chamei no individual, daí eu tenho 3 noites que vai um professor readaptado, ele me ajuda a atender 3 noites, nós conversamos com os alunos individualmente e reforçamos com eles, né? Falei, a real necessidade de que ele deve levar a sério, não é porque é o 3º ano que vocês estão saindo do colégio, que tem que fazer de qualquer jeito, né? Falei, a escola, o colégio depende desse compromisso de vocês, porque quem irão realizar a prova serão vocês, não serão nós que iremos realizar a prova, né? Mostrei que a nossa meta é 4, o que nós temos hoje é 4,5, e nós temos que chegar no 5, né? Então, conversamos assim, aí os professores depois comentaram, diretor, aquela conversa individual que você foi chamando os alunos e conversando, parece-me que apresentou resultado, porque eles perceberam assim que houve assim um comprometimento maior agora, sabe? E você está de olho, né, neles, né? Isso é importante, dar esse feedback, né, para os alunos. E nós intensificamos as observações de sala de aula ainda mais nas recomposições, né? Então, estamos direto dentro da sala, acompanhando com os professores. E é bastante importante a gente ficar sempre ali retomando esses recados que você está colocando, né? Próximo da prova, da avaliação, no dia, fazer ali, né, essa retomada. A gente está vendo ali um fluxograma ali da aprendizagem que fala, né, que começa com a avaliação diagnóstica, que são os dados que nós temos, né? Parte para a recomposição, aí vem o SAEB, né, essa prova, e o resultado lá, o IDEB do colégio. Mas tudo que nós fazemos ali é pensando, né, como a Sueli disse aí, bem disse, no aprendizado dos nossos alunos, né? O IDEB, ele vai ser uma consequência do nosso trabalho. Então, vale a pena lembrar o seguinte: os resultados das avaliações diagnósticas nos apontam que devemos refletir ações pedagógicas, que devemos redefinir ações pedagógicas. Alcançar as melhores posições no IDEB é garantir que cada estudante aprenda com qualidade e sentido. Essa é a nossa principal meta. Como nos lembra Jussara Hoffmann, avaliar é tomar decisões para intervir com o propósito de avançar na aprendizagem.
Aí a gente tem aqui um diretor em ação agora, né? Um aprendendo com o outro. A gente não vai dividir em grupo, nada, todos nós vamos participar aqui agora. E tem aí, né, para a gente pensar, como está o andamento do trabalho com os professores, estudantes e suas famílias após a divulgação dos resultados da primeira avaliação diagnóstica? Vocês conseguiram atingir as famílias, os estudantes? Como que está esse andamento aí desse trabalho, né, com os professores e os estudantes e as famílias, depois desse primeira avaliação diagnóstica? Eu não estou vendo a Cláudia aqui na minha tela, ela está aí? Tá. Eu estou, né, escondida. Cláudia, aí apareceu. Cláudia, olha só uma pergunta aí, ó. Como você e sua equipe trabalham com os professores sobre os resultados e evidências? Evidenciados, quer dizer. Então, como que funciona ali no colégio? Como é curso de formação, então nossa carga horária de reposição é diferente, né? Então, são 4 aulas, por exemplo, de português, 2 de composição e duas aulas do currículo mesmo, da matriz. Então, como que a gente tem feito? Eu faço a observação de aula, daí eu converso com a minha equipe, faço o feedback e toda semana nós temos reunião com esses professores da recomposição da aprendizagem. Então, a gente faz acompanhamento. A gente consegue já perceber, apesar que agora a prova é diferente, né? Essa avaliação que vem. Mas a gente já consegue perceber, assim, uma melhora não tão significativa na matemática. Na língua portuguesa, sim. Mas na matemática ainda fica um pouco a desejar. Mas a gente já percebe o interesse do aluno. Eu não sei se esses 2 professores em sala de aula chamam um pouco mais de atenção desses alunos, né? E faz o atendimento individual, porque eu acho que é isso que falta também. O professor sozinho, ele não consegue fazer esse atendimento individual. Então, em 2, consegue... Tem alunos que têm vergonha, né, de perguntar, porque acha que os amigos vão tirar sarro, então o atendimento individual faz a diferença. Então, nós temos uma reunião toda semana, quando não sou eu, é a pedagoga que faz, com esses professores da recomposição da aprendizagem, para a gente poder analisar como que está o resultado, os descritores. Então, a minha preocupação, na realidade, é a matemática, porque ainda está bastante dificuldade. Tá, obrigado, Cláudia, pela participação. Ademira, como é que está seu coração hoje? Ademira, conta pra gente como é que está sendo aí esse trabalho aí com os professores, os estudantes no seu colégio. Olha, professor, ao todo, a gente tem, como eu já te falei, nós temos 8 turmas de terceiro e 3 de nonos anos, né? Então, quando a gente ficou sabendo do resultado, a gente já montou um sábado pela manhã aqui, para atingir a todos, tem que ser em horário que todos estão disponíveis, é uma grande escola, e a gente convocou todos os professores, todos, não só língua portuguesa e matemática, todos os componentes da turma de nono e de terceiro para uma aula no sábado, para a gente fazer análise dos dados por turma. A gente fez por turma, a gente tentou fazer por turma, mas é o mesmo professor em várias turmas. Então, a gente percebeu que ficou assim, junto os nonos anos e junto os terceiros, mas estava tudo numa sala só. E a gente fez o levantamento de dados junto com eles, aluno por aluno, fizemos de turma, depois alunos por aluno, e depois a gente foi trabalhar boas práticas que a gente vem tendo aqui na escola, a gente já vem nessas observações, a gente está vendo algumas boas práticas acontecendo para a gente trabalhar nesse dia essas boas práticas, para que outros professores pudessem também analisar as boas práticas e compartilhar com os colegas, dentro dos descritores. E dentro dessa formação que nós fizemos, ao final dela, todos teve que ficar responsável, pelo menos os que não estão dentro de recomposição de português e matemática,
pelo menos de 3 descritores para trabalhar dentro dos seus componentes. Então, a gente está vendo aquilo que a Sueli falou, que a Cláudia falou, a gente está agora com foco direto na aprendizagem do aluno. Eu, hoje de manhã, passei em todas as salas de manhã, em todas, para ver a questão dos grupos, porque nesse dia a gente já dividiu os níveis, já trabalhou todos os grupos, já estão montados em sala de aula, e agora eu estou no incentivo, porque de manhã eu sou pedagoga, né, dessas turmas. E eu estou no incentivo que eu falei para eles, olha, na volta do recesso, nós vamos ter torta na cara, e aí, mas contra quem? É uma sala contra outra. Tá assim, um buzuzu, tá todo mundo se lascando aqui de estudar os descritores. E eu joguei essa sementinha, vamos ver se vai dar certo, professor. Uau, que legal, Ademira, quanta coisa, que dinâmica você. E, nossa, você conseguir trazer os professores no sábado, isso revela, sabe? Quando eu vi, professor, você acredita que no final da aula eu chorei de emoção, de estar todo mundo ali. E as boas práticas, o que foi bacana de ver, me emociona de ouvir isso, é que nós tínhamos 2, 3 professores que iam mostrar as boas práticas. Durante essa aula, houve outra montagem de boas práticas e ali mesmo eles já mostraram para os colegas. Sabe, foi uma troca de boas práticas tão incrível. Eu no final, falei, gente, deu trabalho, foi difícil, preparar documento, preparar lanche, preparar sala ambiente, fizemos tudo isso. Eu saí da escola, era quase 2 horas da tarde, a Sandra, a minha diretora, como a colega ali disse, não sei se você conhece a Sandra, diretora da Unidade Polo aqui, ela é muito dinâmica, muito dobro do que eu. Nossa. Nós ficamos na escola umas 6 da manhã para preparar tudo isso. E tivemos outra boa prática depois. Depois disso, nós tivemos um aulão. Nós montamos um aulão aqui. Ele foi divulgado aqui no núcleo de Paranavaí. Muito bom também. Nossa, e o bonito que revela também um comprometimento da sua equipe, né? Você trazê-los no sábado e ver que está todo mundo ali. Todos, não faltou que legal. Agradeço, então, aí mesmo, né, essa equipe que você tem, né? Isso é muito bom, conseguir trazer os professores no sábado, sem troca nenhuma de folga, vai ter que... É realmente uma equipe... Não, a gente vai tirar um pediu para esse time, se eu precisar numa hora de atividade, eles são muito comprometidos, mas eles vão, assim, para levar filho no médico, sabe? Então, a gente também colabora, porque realmente vale a pena, sabe? Sim, né? Desse vale a pena. Que legal. Parabéns aí para sua equipe. Obrigada. Gente, quem mais quer contar aí como é que está acontecendo? Vitor, como é que está aí? Você fala tão bem aí. Como é que está esse processo aí no colégio de vocês? É assim, a gente já fez quando fez as avaliações diagnósticas, a gente também fez a classificação por grupos. Chamou pais para explicar como que seria o processo. Ah, isso que eu queria. A gente sentiu. Vocês chamaram os pais, então? E o que a gente sentiu é um engajamento maior do aluno. E assim, a partir do momento que nós tivemos já 3 avaliações, 2 do colégio, uma diagnóstica do SAEB, e a gente fez do colégio, para a gente identificar os escritores com maior dificuldade, para daí fazer com que os alunos percebessem quais eram os maiores, para saber fazer as classificações e os grupos, para daí começar a direcionar o planejamento das aulas e das atividades da recomposição com docência 2. O que aconteceu com o passar do tempo nas outras avaliações internas? Acabou, claro, que alguns progrediram, e isso começou a despertar um certo interesse dos que estavam meio alienados ao processo. E os que progrediram ficaram mais felizes e mais motivados ainda. E, claro que tem casos e casos, né? Tem casos que não estão na fase da bobeira e que às vezes não consegue amadurecer e não tem maturidade no período do término do ensino médio, perde a oportunidade, mas o resultado é positivo. A gente conseguiu salvar mais gente, estamos conseguindo salvar mais gente do que em outras épocas, e só por isso vale a pena. Qual a nossa dificuldade ainda que a gente percebe? O engajamento dos demais professores, para saber que a recomposição não deve ficar restrita
aos componentes de português e de língua portuguesa e matemática. Tem alguns que são parceiros, mas muitos ainda continuam no seu quadradinho. Então, a nossa intenção, por exemplo, no planejamento já está meio previsto qual é o cronograma, mas em determinado momento mostrar boas práticas dos professores de recomposição com boas atividades para os demais saber que eles têm opções, têm outras opções que não a aula de sempre que são acostumados a dar. Isso pode ser que a gente consiga motivar alguns. Ai, que ideia ótima. Vou usar isso também no dia de estudo e planejamento, porque a gente vê aulas tão interessantes desses professores, né? Pedir para mostrar essas boas práticas aí, como vocês estão falando. Obrigado, Vitor. De nada. Graziele, você conseguiu falar com os estudantes depois desse resultado da prova, mostrar para eles qual foi o resultado que o colégio teve? Então, professor, a gente falou com eles, mostrou para eles quais foram os resultados, mas o nosso nono ano ainda foi melhorzinho, mas o ensino médio ainda é difícil fazer com que eles tenham essa responsabilidade de mostrar o que realmente eles aprenderam nesse período que eles estiveram dentro da escola. Com relação a juntar com os pais, a gente fez uma reunião com os pais na escola mesmo, minha escola é cívico-militar, então a gente tem a entrega de diplomas de honra para os alunos que têm nota acima de 8. Então, daí a gente já aproveita, convida os pais para virem assistir a cerimônia e a gente já faz um apanhado geral, onde a gente já colocou para eles esses critérios também da colocação, né? Para ver se eles conseguem fazer com que seus filhos abram um pouquinho a mente, né? E pensem mais para frente, né? Que não é o hoje que eles precisam, mas o amanhã que vai fazer falta para eles o que eles estão tendo hoje, né? Mas é bem difícil, sim, fazer. É que nem o professor Vitor falou, assim, o difícil é colocar os outros professores engajados nesse assunto. Ainda tem aquele negócio assim, não é minha matéria, então eu não tenho por que me preocupar com isso, né? Mas sabe, usando, né, o exemplo aí dessas boas práticas, esses professores ali compartilhando, vai despertar lá, né, um pouco nesse professor aí, né, o trabalho que eles podem fazer melhor. É o que a gente espera. Eu vou usar essa tática de vocês. Isabel, fala aí para a gente como que anda esse andamento aí do trabalho da recomposição com esses professores, o que aconteceu diferente nesses 2 meses? Então, professor, na verdade, não foi muito diferente do que citaram aí, mas a gente não chamou ninguém fora do horário, não, nada disso. Os nossos professores, tanto de 3º ano quanto de 9º ano, são os melhores professores da escola. Eles são professores, assim, padrões há muito tempo na escola, são extremamente comprometidos, e os nossos resultados, eles sempre são muito bons, tanto no SAEB, quanto Prova Paraná, quanto todas essas questões. Só que, assim, professor, eu preciso fazer um desabafo, ouvindo todos os professores falar e os diretores, eu acho, assim, que é muita prova. Eu acho que precisa mais tempo para conteúdo, sabe? Eu acho que é muito simulado, um em cima do outro, é prova em cima de prova, sabe? Eu acho que fica muito número. Nós precisamos de tempo para aula mesmo, sabe? Então, desculpa o desabafo, né? Às vezes botar uma água gelada aí no angu, mas, né? Isabel, você trouxe uma questão que foi colocada para o nosso secretário, né, quando ele reuniu com todos os diretores formadores aí, nós levamos essa informação. Foi mesmo um excesso de avaliação naquela época, né? Muita coisa. Então, estão repensando isso, tá? Para que não aconteça esse acúmulo de prova Paraná, de simulado, e depois a prova, e mais as avaliações. Então, isso foi levado para o DAP, tá? Então, já estão pensando nisso, tá bom? Ai, que bom, porque, desculpem aí, colegas, o desabafo, mas eu acho extremamente necessário. Esse é o espaço para isso mesmo. Né? Luiz, você está aí, está me ouvindo, meu querido? Boa noite. Boa noite. Estou ouvindo, sim.
Então, Luiz, a gente está comentando aqui que fez 2 meses, né, que aplicou aquele simulado, teve o resultado, e como que aconteceu aí esse acompanhamento, como que os alunos souberam dessa ação, você conseguiu falar com as famílias, ou houve mudança nesse planejamento com os professores? Sim, na verdade nós falamos, né? Nós falamos com os alunos, com as famílias, e nós nos reunimos com os professores, tanto da disciplina, do componente curricular de língua portuguesa e matemática, quanto os professores da recomposição, no intuito de trabalharmos aqueles conteúdos que nós imaginávamos que eles teriam maiores dificuldades. Então, assim, o que nós tivemos dificuldade aqui, assim, manhã as turmas nossas são turmas boas, aí a gente não tem tanta uma preocupação, é só manter aí o ritmo, tanto do ensino médio, na verdade. Agora a preocupação está com a turma do ensino médio da noite, que até agora mesmo eu estava conversando com a professora Cláudia, de componente curricular de matemática, e ela estava falando do desinteresse e a preocupação com o SAEB, o que será no final do ano, por conta dessa turma que não quer nada com nada, entendeu? Eles alegam que já estão cansados de estudar, não querem prosseguir, até os bons, né? A gente entende que são alunos que têm potencial, esses aí tá tendo um desestímulo muito grande. Então a gente vai ter que fazer uma força-tarefa, trabalhar no individual, com pai, mãe, família, para resgatar o motivacional, em especial dessas turmas aí do período noite. Essa é a preocupação. Leve esse problema para o grande grupo, né? E pensar em ações para despertar isso nesses alunos, a responsabilidade, ainda mais que estão chegando aí no final, né? Sim. Fala, né? Isabel. Isso que o professor falou, eu esqueci de falar sobre isso. Essa geração que nós temos agora, ela parece que não vê um futuro, sabe? De querer ir para frente, de fazer uma faculdade, parece que eles acham que vão parar ali e parou, sabe? Então, acho bem pertinente isso que o professor falou, e eu tinha esquecido de falar. Então, parece que eles não se preocupam muito com isso, sabe? Embora a gente tenha, assim, um grupo muito comprometido de alunos também, mas, assim, em geral, essa geração... né, gente? A gente está passando por uma transição, né, com esses jovens, né? Antigamente, para a gente, os pais falavam para ter a carteira de trabalho não poderia ter muitos trabalhos, que mostra que você... Hoje não, quanto mais trabalho tem, mais eles querem, não estão preocupados com casa própria, então é uma transição que a gente está acompanhando aí, que não está fácil para a gente acompanhar, né? Leandro? Cristiano, infelizmente eu vou ter que sair, o meu filho, eu moro em Arapongas e meu filho estuda em Londrina, e ele foi fazer um trabalho da faculdade e acabou de sofrer um acidente, eu vou ter que socorrer ele lá, tá? Sim, aí depois você me passa o que for preciso, aí daí eu já deixo acertado. E você tem mais informações, Leandro? Está tudo bem com ele? Tem, ele acabou de me ligar aqui, disse que tá bem, mas graças a Deus não aconteceu nada com ninguém, mas eu vou ter que ir lá buscar porque o carro vai ter que vir guinchado. Tá certo, eu passo todas as informações para você, vai ter o vídeo para você também assistir, entrego o teu outro portfólio também, conforme a gente combinou, tá bom? Então, tá bom. Obrigado, tá, Cristiano? Tá, melhoras lá. E boa melhora para ele, Leandro. Obrigado, pessoal, obrigado. Leonice, você conseguiu acompanhar aí o que o pessoal está fazendo no regular? Dê alguns exemplos aí para gente. Olha, aqui eles estão atuando bastante, já fizeram várias reuniões também, né, com os professores, e assim, o que a gente percebe é que na questão dos pais, eles não estão muito marcar várias reuniões para poder afinar, né, comentar, falar sobre o SAEB, sobre a prova, sobre a aprendizagem, ainda mais agora nesse período de frio, muita falta, sabe?
Então, os professores também, tem alguns que colaboram bastante, outros nem tanto. Então, assim, é uma direção um pouco tumultuada ainda, sabe? A Vera começou agora, então ela está, assim, bem, né, no começo, tentando fazer essa parceria, né, com vários professores, mas, assim, de um modo geral, está indo muito bem, mas tem muita falta. Os professores, às vezes, eles reclamam muito também desse monte de plataformas, né? E às vezes não dá nem tempo de fazer uma coisa, já tem que fazer outra. E aí eles, né, os alunos acabam também reclamando muito, né, sobre isso. Então, o que eu percebo, assim, é que é muita atividade. É uma escola que não é tão grande, né? Mas tem muito trabalho, sabe? Uma coisa, assim, no meu olhar, né? No meu olhar, assim, que a gente parece que já vai no olhar de clínico, né? O que eu percebo, assim, também, que é muito difícil os professores trabalharem com os alunos laudados, né? Tem muita criança laudada e poucos professores que fazem a parte de auxílio, né? Às vezes eu falo errado, assim, tá, gente, as palavras, porque eu não tenho a fala pedagógica ainda não é o meu forte. Mas os professores, assim, que ficam nas salas, né, para acompanhar as crianças especiais, sentem muita dificuldade, porque aí a escola não consegue produzir o que realmente é para produzir por conta, isso é uma visão minha, tá? Até eu comentei com a diretora que a gente teria que começar uma nova ação, fazer uma ficha de saúde para cada aluno, para a gente verificar, porque, olha, é muita dor de cabeça, é muita dor... Tem poucos alunos, né, Leonice? Quantos vocês têm mesmo? Nós temos 300 no período diurno, né? 380, alguma coisa assim. Sim. E, assim, não é muito, mas é muito esse questionamento, assim, sabe, de muita dor de cabeça, muito choro, criança que sofre em casa, sabe? E aí eles não conseguem aprender. Sim. É muito difícil. Então, eu vejo essa dificuldade com os professores, sabe? Inclusive, agora, no estudo de planejamento, a gente estava pensando de tentar fazer uma fala diferenciada com eles, para que eles tentem acolher um pouco mais essas crianças, né? Mas o próprio professor em si também precisa de ajuda, né? Porque está muito... alguém comentou aqui, né, que acho que foi a Isabel, que tem muita prova, muitos números, só vê essa questão da numeração, é porque tem que fazer. E a qualidade está ficando aonde? Então, essa dificuldade, às vezes, porque o olhar do professor, ele é diferente do olhar, do meu olhar, entendeu? Como profissional da área da saúde. Né? É diferente, é muito diferente. Então, isso, assim, até me assustou quando eu comecei. Hoje já estou mais habituada. Mas é diferente e é muito difícil para eles. O que eu percebo, assim, é isso. Às vezes que eu venho, né, na escola durante o dia, né, procuro ficar um pouco mais, mas eu vejo, assim, que eles sapateiam, coitado, olha o meu termo, tá? Eles vão, parece que está enxugando gelo. Aí faz a prova do SAEB, faz não sei o quê, né? E não consegue atingir, porque daí a família também não vem, a família não participa. Olha que é marcado o café da manhã, é colocado, né, à disposição dos pais. É importante você levar nesse dia de estudo e planejamento, né, esse olhar que você está colocando de acolhimento, de ouvir as crianças, né, ir aí nesses problemas para tentar ter um rendimento melhor, né, dos alunos. Isso é uma coisa que eu vejo, sabe? Então, assim, os professores também se cansam, né, Cristiano? Porque é sempre os mesmos, né? Os problemas são os mesmos, parece que algumas escolas querem despejar os alunos aqui, tudo assim, né? E aí não consegue.
Mas esse olhar humanizado, sabe, particular para cada aluno, né, com laudos ou não, isso acaba tendo um resultado diferenciado, eles se sentem importantes, né? Então, é bom você levar esse olhar teu aí para esse dia de estudo e planejamento. É o que a gente está pretendendo. Eu não sei se eu respondi, porque tem umas alunas aqui. Não, é isso mesmo. A hora está entrando na sala querendo perguntar alguma coisa. Tá, obrigado. Tirza, você tem alguma coisa a mais para acrescentar aí, depois que o Vitor falou, de alguma ação que está sendo feita? A gente sempre tem algo a acrescentar, né? Eu digo que o ponto forte do trabalho que está sendo desenvolvido aqui no colégio é a integração desses professores. Os professores estão muito integrados, muito coesos, eles têm a hora de atividade concentrada. Nós temos um grupo onde eles trocam o tempo todo as informações, e essa gincana que eles estão fazendo, que é o Camp, né, AGV, a intenção mesmo é que os outros professores possam interagir, porque, como o Vitor já falou, a nossa maior dificuldade está sendo essa, né, que os professores dos outros componentes, que eles fiquem engajados tanto quanto esses outros. E daí a gente tem o lado bom, que o trabalho está sendo desenvolvido de uma forma satisfatória, os estudantes estão demonstrando um pouco mais de interesse. Nós tínhamos uma turma, que era a turma ponto de atenção, que sempre é aquela turma que ninguém participa, ninguém tem interesse, né? Essa turma está tendo uma evolução, e a gente está vendo que, eu até comentei com o Vitor aqui, quando eles foram dividir as turmas em níveis, a partir dos primeiros simulados que foram feitos, pela dificuldade dos estudantes, eu até fiquei com o pé atrás, sabe? Falei, meu Deus, será que isso vai dar certo? E acabou que os estudantes que estavam no nível com maior dificuldade, eles foram mudando de nível, e isso foi motivando os alunos. E como que vocês trabalham com, assim, a gente já viu aqui, eu acho que foi no estudo e planejamento, no diretor formador passado, de formar grupos, mas colocando alunos de diversos níveis, né, de diferentes no mesmo grupo, não colocar só nível básico, colocar o intermediário, avançado juntos. Vocês conseguiram aplicar dessa forma? Então, iniciou colocando só, dividindo mesmo por níveis com maior dificuldade para maior dificuldade, né? Agora não, agora já funciona de uma forma diferente. Alguns alunos que estão no nível de menor dificuldade, eles já estão funcionando como monitores dos outros. Uau! E daí eles estão interagindo, e isso está sendo muito satisfatório. A gente coloca em edital lá, a gente faz muitos simulados aqui, os nossos simulados, né? E daí coloca em edital as maiores notas, abaixo de 6 a gente não expõe, né? E daí esses estudantes, eles estão se sentindo motivados para ajudar os outros. Legal. E daí está estabelecendo uma parceria bem legal, um movimento legal na escola. Eles aprendem muito um com o outro, né? Clima diferente, os professores trocando ideias dos corredores. Nós temos um bloco, um corredor só das terceiras séries, né? É o bloco específico do SAEB. Então, a gente vê que o movimento está sendo bem diferente e está sendo muito satisfatório. Que legal. Obrigado, Tirza, pela tua participação. Foi ótima. Gente, vamos agora de diretor para diretor, escutar aí, né, assistir um vídeo da diretora Jussiane e da pedagoga Márcia, lá de Itaperuçu. Vamos ouvir. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Jussiane, diretora do CCM Luiz Maltaca, aqui de Itaperuçu, pertencente ao Núcleo Regional de Educação Área Norte. Estamos aqui, a pedagoga Márcia, nossa pedagoga focal, no SAEB 2025, para falar um pouco do trabalho desenvolvido pela equipe gestora, partindo dessa ferramenta indispensável que é a avaliação externa. E aqui trazemos a avaliação diagnóstica do CAED, o simulado SAEB Acerta Brasil e, por que não, também mencionar a Prova Paraná da primeira edição. Como que nós estamos desenvolvendo todo esse trabalho? Falando da avaliação diagnóstica do CAED, nós temos como base esses dois materiais que nós usamos desde fevereiro, que é esta planilha do Pedagogo em Foco, que vem com uma base realmente da taxonomia de Bloom, mostrando os níveis de aprendizagem, os descritores e habilidades. E essa última aqui,
também do Formadores em Ação de Matemática e Língua Portuguesa, onde trazem vários dados comparando, mencionando os descritores, as habilidades. E com esse suporte de material, nós enxergamos os dados dos nossos estudantes, as turmas onde aquelas habilidades com menor acerto nos chamam a atenção, né, Márcia? E sentamos com o nosso professor na hora de atividade para analisar e ver estratégias, mudar estratégias, ir à turma para também elogiar. Eu vou deixar a Márcia contar um pouquinho desse trabalho, como que nós temos feito. Na hora da atividade dos nossos professores, a gente procura, diante da análise que a gente já fez anteriormente, passar essa análise para eles, os dados que a gente identificou e buscar ações, né, para que a gente possa, juntos, avançar nas fragilidades encontradas. Também nós temos levado para as salas de aula os resultados obtidos nas avaliações junto com os alunos, para que eles observem aonde está a fragilidade, para que eles possam, dentro dessa dificuldade, também procurar o professor para como que eu posso dizer, Ju? Para melhor encaminhamento, o avanço mesmo. Seria aquela forma dele falar, realmente isso. Eu reconheço por que eu errei, era um dia que eu não estava muito bem, é um conteúdo que realmente eu não entendi. Deixá-los se sentir mais à vontade para expor o porquê daquele resultado, sem expor ninguém, sem deixar ninguém numa situação desconfortável, nem o professor, nem o estudante, de forma muito tranquila, numa parceria. E falando desta conversa das avaliações externas, nós estamos já na fase em que equipe gestora e docentes, seja da recomposição, seja do componente curricular, que tem nos ajudado muito a analisar quais são os descritores, melhor dizendo, as habilidades que se repetem aqui no CAED, no simulado Acerta Brasil e também na Prova Paraná, que já a gente sabe que é uma avaliação que mede os conteúdos do trimestre, mas que nós também temos ali descritores que estiveram presentes nas duas avaliações externas. Então, essa análise, o sentar junto, dar suporte para o nosso professor, enxergar junto o que a avaliação externa nos trouxe, tem feito muita diferença e tem surgido aqui, para finalizar, vários trabalhos, partindo de exercícios focando no descritor com menor acerto, ali trabalhando com o estudante os níveis de aprendizagem do básico, nível 1 e 2, e a partir do momento que a gente sobe, nós vamos olhar a próxima avaliação externa, nós vamos enxergar se essa habilidade vocês conseguiram avançar. Então, é uma parceria, inclusive, com as famílias. Essa avaliação também estão sendo enviadas e mostradas para as famílias, como que o seu filho está diante de algumas situações e algumas habilidades. Muito obrigada, um sucesso gigante para nós nessa empreitada e com certeza nós teremos, né, um avanço aí no SAEB 2025. Um abraço. Quanta coisa boa, né, que a gente vê aí nas escolas acontecendo, na de vocês. Agora aqui, gente, tem umas boas dicas aí para a gente trabalhar com esses resultados, tá? Então, vamos fazer uma leitura aí. Ô, Tirza, leia lá a primeira para a gente, leitura analítica. Leitura analítica. Evitar olhar apenas para o desempenho global da escola ou turma. Aprofundar nos descritores específicos com maior índice de erros. Organizar os dados por habilidade, por exemplo, leitura inferencial, resolução de problemas com frações, etc. E identificar padrões de dificuldades comuns entre os estudantes. Obrigado. Isabel, fale para a gente aí, leia o planejamento focado. Focar nas chamadas habilidades estruturantes, ou seja, aquelas que são pré-requisitos para outras aprendizagens. Exemplo, leitura e interpretação para todas as áreas. Elaborar sequências didáticas específicas para essas habilidades, com revisão prática guiada e avaliação formativa. Luiz, leia para a gente acompanhamento contínuo. Ok. Acompanhamento contínuo. Após intervenções pedagógicas, aplicar instrumentos de verificação curtos e objetivos, para medir se houve avanço nas habilidades foco.
avaliação interna, que não precisa ser na forma de provas tradicionais. Isso ajuda a ajustar a rota constantemente, evitando esperar até a próxima avaliação externa. Isso. Cláudia, os níveis e perfis. Classificar os alunos em níveis de proficiência ou blocos de aprendizagem, nível 1, 2, 3, com base no que dominam e no que ainda precisam desenvolver. Isso permite ao professor planejar atividades diferenciadas, atendendo alunos com diferentes necessidades, reforço, consolidação e aprofundamento. Ademira, vamos para o uso colaborativo dos dados. Professor, se eu ler errado, não estou enxergando direito, hein? Vamos lá. É tão pequeno, né? Promover encontros de formação ou grupos de trabalho com os professores da mesma área ou ano para analisar os dados juntos. Incentivar a troca de estratégias que deram certo e a corresponsabilização pelo avanço dos estudantes. Análise coletiva gera repertório e engajamento. E o importante ali, né, que a avaliação deve servir como base para a tomada de decisões pedagógicas que promovam aprendizagens significativas, né? E agora, pessoal, nós vamos ter um diretor em ação, nós vamos lá para o nosso portfólio. O que a gente vai fazer? Com base nos dados da primeira avaliação diagnóstica e nas trocas realizadas com os colegas, registre em seu portfólio 3 coisas. Uma ação implementada a partir desses dados da avaliação diagnóstica, né? Descreva brevemente uma iniciativa que sua escola já colocou em prática, indicando o público-alvo, o objetivo, os responsáveis de forma, né, de acompanhamento. A outra é uma ação que ainda precisa ser iniciada ou fortalecida na sua escola. Destaque 1 ou 2 iniciativas relatadas pelos colegas do grupo que chamaram a sua atenção e serviram de inspiração para o trabalho a partir dos resultados da avaliação diagnóstica. E, por último, descreva 2 ações realizadas na sua escola, uma que deu certo e outra que foi assertiva. Então, vocês vão ter aí uns 15 minutos para vocês fazerem essa atividade, tá bom? Então, vão lá no portfólio. Gente, aproveitem esse momento mesmo para ir lá no portfólio, fazer, escrever. Vocês sabem que o dia a dia, né, é uma correria. Então, por favor, vamos lá agora para o portfólio. Eu vou estar acompanhando vocês, tá? Valendo!
Pronto, pessoal, vamos voltando aqui. Eu vi que todos vocês colocaram seus relatos lá, suas ideias que ouviram aqui no grupo. Tá legal. Gente, então dando continuidade, né? Até aqui a gente viu aí, né, como serão os nossos dias de estudo e planejamento, né? E agora a gente vai pensar um pouco na organização da implementação que vocês vão ter que fazer naquele segundo dia de estudo e planejamento, tá? Então, vamos seguir aqui. Implementação no segundo dia de estudo e planejamento. Para que o trabalho com a equipe de professores seja produtivo e colaborativo, é fundamental pensar em todos os momentos deste dia. A acolhida, a organização da sala e as metodologias adotadas. Temos discutido o uso de diferentes layouts e metodologias ativas no trabalho com os estudantes. No entanto, nos momentos em que os professores estão reunidos, quais layouts e encaminhamentos metodológicos têm sido adotados, né? Será que a gente sempre recebe eles da mesma forma? Então, está na hora da gente pensar um pouco isso. A gente exige do professor, né, que tenha aulas dinâmicas, que formem grupos. Como que a gente vai receber esses professores nesse dia, né? A melhor forma de instigar os professores a repensarem as suas práticas é por meio do exemplo. Que layout usar para este dia com os nossos professores? E a outra pergunta, né, outra reflexão ali. Que metodologias usar para que todos, de fato, troquem experiências e participem ativamente e colaborativamente? Então, tem aqui a implementação do segundo dia do planejamento, que vocês vão mexer lá, porque a gente tem o portfólio, né, e tem a implementação, tá? Eu não estou conseguindo enxergar, aqui está tão pequenininho ali para mim. Plano de ação, planejamento do segundo semestre de 2025, do diagnóstico à prática, planejando aprendizagens efetivas e significativas. Vamos seguir. A gente tem algumas experiências aqui, né, de algumas escolas, aqui da área metropolitana sul, do Colégio Aníbal Cury, e também o Colégio Angelina Caron, né, que é da área metropolitana sul também. Então, eles têm ali as boas práticas de recomposição das aprendizagens, fazendo por estação, aprendizagem por estação. Vamos ver outras que formam os grupos, né? Experiências que inspiram, boas práticas na recomposição das aprendizagens. Esse aqui é de outro colégio lá de Ponta Grossa. Ação, deixa eu abrir um outro aqui para poder ler para vocês. Ação conjunta com as turmas dos nonos anos e das terceiras séries e os professores de recomposição. Dominando aulão SAEB, foram expostos os resultados gerais alcançados pelas turmas no simulado do CAED. Após isso, cada professor trabalhou com questões pré-selecionadas, os estudantes receberam plaquinhas para escolher as alternativas e, em seguida, o professor mostrava a resolução, a resposta correta de cada questão e a porcentagem de acertos que tiveram. E o encerramento, né, dessa aula aí se deu com um cafezão lá nesse colégio. Então, uma prática interessante, né? E aí, agora, gente, calma lá, não deixe de realizar os... calma, deixa eu voltar ali. Nós vamos lá no nosso portfólio, só voltar aqui um pouquinho, e pensar nessas duas questões que estão aqui, né? Que layout usar para esse dia dos nossos professores e que metodologia usar para que todos, de fato, troquem experiências e participem ativamente e colaborativamente. Então, vocês vão lá, né, no Classroom, vão abrir a implementação, lá tem toda a explicação, né, do antes, o durante, o depois, e vocês já vão começar a pensar aí como que vocês vão receber esses professores,
tá? E que metodologia que vocês vão usar ali. Já traçar ali, né? Fazer um rascunho, depois vocês vão poder trabalhar nisso melhor, mas o que vocês já podem aí pensar nessas duas reflexões aí, tá? Vou dar aí para vocês uns 7 minutinhos para vocês abrirem lá a implementação de vocês e pensarem nessas questões. Que layout usar para esse dia dos nossos professores? E que metodologias a gente vai abordar ali, tá bom? Então, vamos lá. Professor. Oi, Isabel. Nós somos 3 diretoras nessa equipe. Trabalhamos sempre em conjunto. A gente pensa junto. Como eu não li ainda, não assisti a web, eu não consigo pensar. A única coisa que eu consigo pensar é que a nossa escola está em reforma, sabe? Uma reforma geral. Então, o que eu consigo pensar nesse momento é que nós vamos inaugurar o Salão Nobre no dia do estudo e planejamento. Nossa, que maravilha! Já vai receber de uma forma... Então, você já pode colocar isso, Isabel, lá de como que vocês vão receber ele, como que vai estar esse espaço, independente que você não esteja inteirada do conteúdo, que vai ser o plano de ação da escola e o estudo e planejamento, né? Como que você vai receber eles? E que metodologias que você pode já dar a sua opinião aí para levar depois e discutir com as suas colegas, tá bom? Vamos lá abrir esse portfólio, não, a implementação.
Cristiano, Oi? eu estou olhando aqui, lendo o antes aqui, o durante. O durante está todas as minhas ações aqui. A breve acolhida, Deixa eu acompanhar lá com você. um ambiente acolhedor, um café, as questões, as perguntas, instigar os professores. Eu vim perguntando na minha cabeça, quando eu vim aqui, tudo que eu estou planejando está específico aqui. Como conduzir. Mas daí você tem que colocar como que vai ser o layout dessa sala, desse lugar onde vocês vão estar? Vai estar em grupos, vai ter Eu pensei em mesinha círculo. separada, semicírculo, Isso, eu pensei sabe? num círculo de roda de conversa. Então, é isso que eu quero que você vá colocando lá para adiantar o teu trabalho. E aonde você quer que eu coloque isso aqui? Olha, você pode criar, acho que lá na página 3, deixa eu abrir aqui a implementação. Professor, eu vou criando aqui, igual eu estou assim, pensando e anotando, e depois eu coloco ali. Eu copio e colo no meu Word aqui. Tá. Tá, mas eu também estou com essa mesma dúvida, porque onde que eu vou colocar? Copia e cola Porque daí, gente, de um... nós estamos lá no antes, né? Que é o slide 3. É ali, tá dando a dica do que vocês têm que fazer. Vocês podem criar uma nova página, né? E escrever. Ou vocês vão apagar ali e vão escrever no lugar do antes, que é o que a gente está fazendo agora. Ali só está dando a dica. Tá, então eu posso fazer vou duplicar o antes aqui e escrever, é isso? Duplica essa página, ou cria um slide novo ali e coloca. Tá. Cristiana, eu tô preenchendo lá no slide 6, que ele está escrito lá, planejamento da ação. Sim, ali está dando várias dicas, né? Porque tem as dicas até o 5, depois no 6. Se você não quiser apagar essas dicas, Luiz, você cria uma nova página ali, duplica essa daí, né? Ou insere mais um slide e vai colocando, porque de repente você apaga agora, depois precisa revisitar isso, né? Na hora de fechar a implementação, você apaga as dicas, tá? Beleza.
Professor, Oi. eu finalizei, posso sair? Preciso resolver uns probleminhas aqui. Dionísio, falta 3 minutinhos para a gente finalizar. Você consegue ficar mais um pouquinho? Por 3 minutinhos. São 3 minutinhos mesmo, gente. Obrigada. Bom, então vocês já têm aí, já para começar, né, fazer esse andamento aí do estudo e planejamento, porque daí vai acontecer lá, né, naquela semana que a gente já sabe, vamos ter um próximo encontro ainda antes, né, de chegar, uns 2 encontros ainda antes. A gente vê aqui agora, olha, experiências que inspiram, que é aquilo que alguns diretores passaram para a gente, estão passando ainda, das boas práticas, eu estou encaminhando lá para o DAP. Acredito que todo encontro nosso vai ter exemplo de boas práticas aí para a gente, tá? E aqui, olha, nesse slide, relembrando, não deixe de realizar os registros no seu portfólio. Para isso, vamos utilizar os espaços disponibilizados aqui em cada encontro nosso, né? Para manter tudo em dia, não deixar vocês lá sobrecarregados. Então, tem um checklist das atividades no portfólio que a gente fez no encontro passado, que foi fixar o documento contendo o estudo de caso e as contribuições do grupo, listar 3 ações a serem desenvolvidas nos próximos dias para fortalecer a docência compartilhada em sua escola. Todos vocês fizeram isso lá, colocaram. Claro que alguns falta deixar com uma carinha mais bonitinha, né? Uma letra diferenciada. E vamos para o vídeo, para o último slide, para o nosso encerramento. Os dados nos mostram onde estamos, mas é o nosso trabalho coletivo que define onde podemos chegar. Que nossas decisões sejam sempre guiadas pela aprendizagem dos nossos estudantes. Equipe do DAP, né, do Direfor. E a gente chega, então, aí no nosso final. Tá vendo, Leonice? 3 minutos. Meus queridos, mais uma vez, obrigado por estarem aqui, todos presentes. Nossa, eu estou muito contente, todos os dias estou com todo o grupo aqui completo, né? Com exceção do que houve hoje aí com o Leandro. Mas muito obrigado de estarem aqui e a gente se encontra, então, na próxima quarta-feira, tá? Beijo, então abra o microfone e deem tchau para eu ouvir. Tchau, Tchau, gente. Restinho de semana. Tchau. Professor, Oi, eu Isabel. preciso te falar uma coisa que quarta-feira que vem eu não consigo participar. Ah, é? Porque é a nossa festa junina da escola. E ela vai desde as 3 da tarde até as 10 horas da noite. É aberta para o público, tudo isso? É uma festa bem grande. Tá certo. Então, é impossível de eu participar. Não tem outro momento que eu possa repor a aula e tal? Sim, não, o vídeo do nosso encontro vai ficar postado lá no Classroom, você vai poder assistir o vídeo, né, vai ter tarefas para fazer, aí qualquer dúvida que você tenha, você pode recorrer a mim pelo WhatsApp, no momento que você quiser, que eu estarei lá disponível para te ajudar, tá bom? Ah, que bom, então tá bom. E eu vou enviar para você também, assim que chegar para mim, os slides todos, os conteúdos aqui, o que a gente trabalhou. Tá, perfeito, porque daí já na quinta-feira eu já consigo fazer, porque aí a gente já... Eu não estou em férias, né? Mas daí pelo menos já consigo arrumar e deixar tudo em dia, né? Tá certo, minha querida. Atrasado, tá bom? Tá bom. Um beijo aí para você. Obrigada, Pro. Obrigada. Até.